Olá a todos, meu nome é Arthur Jacques Nuremberg, eu sou certificado engenheiro de dados pela Databricks e pela Azure, e hoje eu estou começando um projeto que são uma série de aulas, uma série de videoaulas sobre Databricks, né? E essa primeira aula vai ser só sobre como instanciar o Databricks na Azure para quem quiser acompanhar o curso e quiser erguer esse recurso, né? Eu acho importante ter. Quem já tem o Community, eu acredito que vai funcionar no Community também, mas eu não testei. Então, se quiserem erguer um recurso próprio, fiquem à vontade. E aí eu estou começando aqui com um Azure em branco, né? Um tenant da Azure em branco. A única coisa que eu tenho é a subscription, tá? Essa subscription aqui foi criada para aula. E eu criei ela com antecedência porque a gente precisa dela para ter os recursos, ela que gerencia o curso, ela que gerencia os custos dentro da Azure. Então, eu precisava já ter ela. Então, vamos para o primeiro passo. Primeira coisa que a gente precisa é criar o Databricks, né? Então, aqui já está na minha tela inicial, mas para vocês provavelmente não vai estar. Então, vocês vão aqui, procuram Azure Databricks ou só Databricks, na parte superior da tela. Quando encontram ele, vocês podem clicar em Create. E aí vocês escolhem a subscription que, que você já tem. O Resource Group, precisa criar um novo, não tem nenhum Resource Group aqui, então vou criar uma aula Resource Group. Ok. Workspace Name vai ser aula Databricks. Aula Databricks vai ser o nome do recurso, que é o Databricks em si, né? E o tier, eu vou escolher esse Premium aqui com FreeDB, com DBUs grátis, tá? Esse tier aqui, durante 14 dias a gente tem DBU grátis, depois ele começa a cobrar e tu pode mudar para Premium depois de um tempo, né? Então, é um tier bem interessante. Talvez em algumas aulas no futuro a gente vai precisar do tier Premium para fazer alguns controles de permissão e mostrar outras coisas. Então, eu já estou pegando ele. E preencheu, é só dar um review e create. Ele já vai pegar as opções default de network em encryption e security compliance, ok? Agora com tudo validado é só dar um create. Agora ele vai começar a criar o recurso, vai levar uns 5 minutos e assim que ele terminar eu volto. Pronto, agora que terminou de criar o Databricks, antes de ir para o recurso, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Ó, eu comecei com o Workspace em branco, né? Agora, e eu mandei criar um Resource Group, agora eu tenho 3. O que são esses Resource Groups? O primeiro é o que eu mandei criar de fato, né? O Aula Resource Group, que foi o que eu pedi para criar porque o Databricks precisa estar dentro de um grupo de recursos. Porém, tem outro grupo de recurso que chama Databricks RG Aula aqui, e ele tem uma string no final, um identificador, né? O que é isso? O que ele criou? Ele criou um Resource Group que é gerenciado pela própria Databricks. Tá? Esse grupo de recursos serve para quê? Porque o Databricks precisa de um storage, ele precisa erguer VMs, discos, e tudo isso tem que ficar em algum grupo de recursos da Azure, né? Vai ficar tudo dentro da Azure. Como ele vai ficar ali dentro, ele precisa criar um Resource Group que ele tenha permissão para criar esses recursos. Então ele cria, já tem algumas coisas aqui. Esses recursos que ele criou aqui não tem um custo significativo de só existência, só se você for usar eles. Por exemplo, a storage account ela vai iniciar vazia, então tu não tem custo de dado nenhum, né? Então ele cria isso aqui e ele também cria um network washer, cria um network washer para gerenciar a rede interna do Databricks. As VMs precisam se comunicar via rede e é criada uma rede privada para isso, né?
aqui até nesse grupo de recursos. É uma Virtual Network que é criada para fazer o controle das VMs. Então, agora que a gente já viu isso, podemos ir para o Databricks, clicar aqui. Como eu disse, a gente pode fazer o upgrade para Premium a qualquer momento, né? Vamos fazer o lançamento do Workspace. E já temos um Databricks funcionando. A primeira coisa que você vai precisar criar no Databricks é um recurso computacional que precisa para executar. E atenção nisso, porque esse vai ser a fonte do custo do Databricks. O Databricks de existir, ele não tem um custo. Mas a partir do momento que tu cria algo, um recurso computacional dentro dele, aí sim ele começa a ter o custo. E eu já vou mostrar como calcular, né? Então eu vou criar o compute aqui. Eu vou chamar de cluster pequeno. Eu vou dizer que ele é single node. Qual é a diferença? Multinode ele tem um driver worker, single node ele tem o driver e já funciona dentro do drivers a computação também. Então ele só tem uma VM, que é muito útil quando você quer economizar. Quando você está só estudando a ferramenta ou quando é um processo muito simples, né? Eu tenho que dizer quando ele está nesse tipo, quem é o usuário que vai usar, não pode usar mais de um usuário, né? Aí eu escolho o runtime, é sempre legal escolher o último LTS. Eu vou desabilitar o Photon. O Photon otimiza o poder computacional, né? Porém, ele dobra o custo das DBUs do Databricks. Então, não é interessante para mim nesse momento. Qual é a VM que eu vou escolher? Então, a VM escolhida vai ser essa, Standard DS3V2. Por quê? Porque ela é barata. Então vamos pegar ela, que ela é mais barata, ela custa 0,75 dBu por hora. E eu já vou mostrar o que isso significa. E eu vou colocar aqui, ó, termine após 1 hora, 60 minutos, tá? Se você tem medo de ele fique ligado por mais tempo, pode botar, que ele fique ligado muito tempo, pode botar menos tempo aqui. Lembrando que é tempo de inatividade que ele vai desligar. Então, se tiver um loop infinito dentro do teu código e deixar rodando, ele não vai desligar, a menos que tu desligue na mão. Então, a gente pode dar um create compute. Ele vai iniciar a criação. Se eu clicar em compute aqui de novo, eu vejo ele criando, ó. Só que nessa primeira aula a gente não vai utilizar o cluster, tá? Eu só estou mostrando como criar. Então, eu vou pausar aqui. E vou dizer para ele nem erguer, ó, já está vermelhinho, está terminando. Se eu for nos resource group controlados aqui, ó, ele nem, acho que ele nem conseguiu puxar, ó, ele já estava tentando erguer a VM, o volume, tudo certinho. Aí eu mandei ele parar, ele vai sumir com esse recurso. Ó, a VM já estava sendo iniciada aqui. Mas quando parar aqui, ó, ele já vai pegar e tirar esses recursos daqui. Então, já estamos com o Databricks criado para as próximas aulas. Eu falei sobre custo, então eu vou mostrar como é que calcula o custo dentro da Databricks, né? Vocês viram ali que esse cluster aqui custa 0,75 dBu por hora. Mas o que significa? Databricks Units por hora. Mas quanto custa isso em dólar, né? Se vocês forem ver aqui, ó, no site da Databricks, tá? Para quem quiser, é só ir no Google e procurar Databricks custo. Aí vocês entram no preços. Aí aqui, ó, vai ter Interactive Workload. É esse aqui por quê? Porque é uma carga de trabalho que tu tá interagindo com ela, né? Se fosse um fluxo de trabalho, se fosse algo que tu faz uma programação para executar, é mais barato. Então, Interactive Workload, escolhe qual é a cloud que você está usando e qual é o tier, né? E procura aqui Brasil, né? Brasil Sul, que é onde eu instanciei. E você vê que
o custo do Databricks é 55 centavos de dólar por DBU. Então ele tem um custo de 55 centavos de dólar por DBU. Esse é o único custo? Não. Porque como eu mostrei, ele ergue uma VM também, ele ergue disco. Então ele vai ter um custo dentro da Azure. Aqui, ó, eu peguei a calculadora de custo da Azure, fui em máquinas virtuais de novo. Se você quer achar a calculadora de custo da Azure, primeiro link. Aí vocês clicam no recurso que vocês estão calculando, seria a máquina virtual, né? E aí ele aparece para calcular. Daí eu escolhi, ó, Brasil Sul, Linux, Ubuntu, Standard, e peguei a máquina DS3V2, ó, aquela máquina. Ela custa 34 centavos de dólar por hora. Então, quanto vai ser o custo? Vai ser o custo das DBUs, que é 0,75 vezes 0,55, né? Porque é o custo de uma DBU vezes a quantidade de DBU por hora. Então, 0,4125. E o custo da VM, 34 centavos. Ponto 343 dólares, né? Então, o custo total vai ser 76 centavos de dólar por hora. Eu coloquei esse asterisco por quê? Porque esse não são os únicos custos, tá? Ele também tem custo de armazenamento e pode ter custo de transferência de dados. Eu estou considerando insignificante para a aula. Também a gente tem que considerar que esse custo de DBU aqui, a gente está com free tier, com aqueles 14 dias gratuitos. Então, esse custo aqui vai ser próximo a zero, se não zero. E, durante essas aulas, eu vou acompanhar, e a cada aula, a intenção é que eu dê um relatório de vocês de quanto está custando. Quanto custa para operacionar, para vocês saberem também e conseguirem ver. Então aqui, ó, eu fiz uns testes antes, por isso que tem esse custo, mas no dia seguinte já dá para ver. Outra coisa que eu coloquei e que eu recomendo para quem fizer isso, erguer o recurso junto, é setar um budget. Seta um budget, eu já tenho um budget aqui setado e eu disse para ele que eu pretendo gastar no máximo R$100 e eu mandei ele disparar um e-mail para mim se ele chegar em R$50. Então, isso aqui evita surpresa. A gente imagina que você esquece um cluster ligado. Ele, apesar de ser próximo ali de R$5 por hora, né? Parece um custo que não é tão grande, mas se ele ficar ligado 24 horas por dia, durante um mês, dá um custo significativo. Então, é bom ter esses alertas sempre, porque daí ele começa a disparar e-mail e tu já vai lá e desliga e fica mais... O custo fica melhor gerenciado, tá? Então era isso. Isso que eu queria mostrar, como erguer o Databricks e como ver os custos, porque eu sei que isso assusta muita gente, né? A questão do distanciar recurso na Azure. Mas é importante também saber fazer isso quando está trabalhando e como calcular isso, né? Então, era isso pela aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, pode dar like no vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. E até mais.